Contos da Lua Cheia apresenta A Fera de Alagados. Meu nome é Maicon. Moro em Alagados, uma pequena cidade no meio do nada. O nome da cidade se dá ao fato de que em determinadas épocas do ano, a grande quantidade de chuva faz o rio transbordar e cobrir grandes áreas das matas que cercam a cidade, deixando tudo alagado. Felizmente, a cidade fica em uma parte um pouco mais alta e relativamente afastada do rio, o que nos deixa seguros contra as águas do rio. Devido às condições geográficas do local, há uma montanha próxima à cidade, montanha da qual desce o rio Alagado, o maior rio dessa região. Eu trabalho como jornalista e repórter no jornal da cidade, e por ser uma cidade tranquila, às vezes é difícil conseguir notícias locais para a população. Estou sempre entrevistando o meu pai, Alessandro, que é o delegado da cidade, e tem orgulho do quanto a cidade é tranquila e segura. Também entrevisto com frequência o prefeito Josmar, que gosta de falar sobre seus projetos para a cidade, além dos médicos e enfermeiras, que falam sobre a saúde da população. O Dr. Vitor está na cidade há quase um ano, e 2 meses atrás ele começou a namorar com a minha irmã, a enfermeira Mariane. Acho que as profissões deles os fizeram se aproximar. Não é difícil conseguir entrevistas com os parentes, e mesmo os demais, que eu costumo entrevistar, já são amigos ou grandes conhecidos devido à cidade ser pequena, contendo aproximadamente 4.000 habitantes. Como já citei anteriormente, aqui, entre janeiro a março, as chuvas são frequentes e fazem o rio transbordar, alagando parte da floresta, áreas rurais e passando água por cima da ponte, que fica na única estrada que dá acesso à nossa cidade. Sendo assim, os caminhoneiros que precisam trazer produtos para cá se planejam para virem antes deste período e passar o mínimo de tempo possível aqui na cidade. Mas no começo desse ano, um jovem e inexperiente caminhoneiro chegou em nossa cidade, já no período em que as chuvas estavam começando. Eu fui o entrevistar, pois não era comum caminhoneiros na cidade em épocas de chuva, devido ao fato de que às vezes eles ficavam alguns dias a mais do que o planejado, esperando baixar o nível da água, para seguirem suas viagens. Dependendo da quantidade de chuva, poderia levar semanas para o nível da água voltar ao normal. E mesmo assim, logo choveria mais, e novamente o rio estaria cheio. Conversando com o caminhoneiro, que se chamava Marcelo, ele alegou que realmente não tinha sido informado sobre esse fenômeno que acontece em Alagados, que já havia tentado voltar para sua cidade, mas percebeu que seu caminhão não passaria pela ponte coberta pela água do rio. Sendo assim, Marcelo ficaria em uma pousada na cidade até as chuvas diminuírem e o nível do rio baixar. Na manhã seguinte, eu acordei com a notícia de que o sítio do Roberto havia sido atacado por algum animal. Logo cedo, meu pai passou na minha casa e me ofereceu carona com o carro da polícia para irmos até o sítio do Roberto. Afinal, meu pai sabia que eu iria atrás de informações para o jornal, enquanto ele queria informações para a polícia. Levou aproximadamente 25 minutos para chegarmos ao sítio de Roberto, e ele já estava à espera da polícia. Quando meu pai perguntou o que aconteceu ali, Roberto começou a falar. Eram umas 2 da madrugada, quando eu escutei meus cachorros latindo e os animais agitados. Foi quando eu peguei a minha espingarda
e olhei pela janela da casa, achando ser algum ladrão ou um animal selvagem próximo da casa, mas não vi nada. Se passaram mais alguns minutos. Eu escutei as vacas correndo de um lado ao outro e mugindo, como se estivessem com medo de alguma coisa. Foi aí que eu saí para fora de casa, caminhei até o cercado de casa e vi aquela criatura. Como era essa criatura? Perguntou o delegado. Era algo que eu nunca havia visto em toda a minha vida. A besta estava em pé, como um homem, mas tinha pelos por todo o corpo e focinho como o de um cachorro. Aquela coisa percebeu a minha presença assim que eu saí no cercado, e foi aí que eu vi seus olhos. Os olhos daquela criatura eram amarelos, um olhar de ódio, como eu nunca havia visto antes. E então eu atirei na fera, e ela saiu correndo. Não sei se acertei o tiro, mas foi o suficiente para espantar aquela coisa. Quando amanheceu, eu saí ver os meus animais. Encontrei esse boi aos pedaços. Tem alguma coisa na região, seu delegado, e essa coisa não é desse mundo. Aquele acontecimento virou notícia no jornal local, mas a população não se importou muito. Era época de chuva e todo mundo se preocupava em manter suas próprias coisas no lugar. Pessoas do sítio cuidando de seus animais, pessoas da cidade se prevenindo para não faltar alimentos em casa. Animais eram comuns naquela região, e a maioria dos locais acreditou tratar-se de uma onça. Mas a notícia do dia seguinte gerou um grande impacto na população. A polícia foi acionada ainda antes do dia amanhecer. Seu Jorge, vizinho de Roberto, havia ligado para a polícia por volta das 4 da madrugada. E como era emergência, meu pai foi o mais rápido possível para o sítio do seu Jorge. Chegando ao sítio, o meu pai e mais 2 policiais foram direto para a casa do Roberto, que havia sido atacada, e seu vizinho, ouvindo os gritos e tiros, ligou para a polícia. O delegado foi cauteloso ao entrar pela porta da frente, que encontrava-se aberta. Ele caminhou por entre os cômodos da casa com um revólver na mão, mas não havia ninguém em casa. Foram até o local onde no dia anterior o boi havia sido morto, mas os restos do boi não estavam mais lá. Seu Roberto poderia já ter dado um jeito no boi, mas seu sumiço era estranho. Depois de verificarem o sítio todo, foi constatado que nada tinha sido roubado. Móveis, dinheiro, carro, estava tudo onde deveria estar, menos a espingarda do Sr. Roberto. Os animais também estavam por ali, e estavam bem assustados, mas não estavam machucados. Não havia marcas de luta próximo à casa, mas próximo à porteira da entrada do sítio do seu Roberto havia sangue pelo chão. A maior parte havia sido apagada pela chuva, então era impossível saber para onde aqueles rastros de sangue seguiam. Mas seu Roberto deveria ter sido atacado ali, naquele exato local, e por ter derramado mais sangue ali, ainda haviam alguns vestígios de seu sangue. E também a espingarda do Sr. Roberto estava naquele local. Jorge, o vizinho, havia escutado vários disparos de espingarda vindo da propriedade de Roberto, sendo que na noite anterior, tiros já tinham sido ouvidos. Em entrevista com seu Jorge, ele me disse ter ouvido uivos naquela noite, e não eram uivos de um cão comum, mas não existem lobos na nossa região. Juntando a história do desaparecido Roberto e do Jorge, uma ideia sombria se passava em minha mente. Os 2 ataques não eram coincidência. Alguém ou alguma coisa havia planejado aquilo.
A polícia fez uma busca na floresta, próxima ao sítio, mas não encontraram nada. Nas primeiras horas da manhã, alguém ligou para a polícia e eles foram imediatamente ao local. O corpo já sem vida de Roberto estava preso entre as árvores, em que o rio já havia alcançado devido à chuva. Mais tarde, o corpo foi levado até Victor e Mariane para que eles identificassem a causa da morte. Eu vi pessoalmente o estado em que o corpo estava e não consegui imaginar que tipo de criatura poderia ter feito aquilo. O corpo estava dilacerado e com várias marcas que pareciam ser mordidas. Não era uma visão agradável aos olhos. Minha irmã estava nervosa com a situação. Aquilo não era comum em nossa tranquila cidade. Victor analisava as marcas do corpo como se fosse algo comum da cidade grande de onde ele tinha vindo. Senhor delegado, Maicon, eu lhes digo que provavelmente o ataque foi de algum animal. Eu li no jornal que na noite anterior, um de seus animais havia sido morto. O predador que fez isso deve ter voltado atrás da presa que deixou para trás. E quando o homem saiu novamente atrás do animal, ele se descuidou e foi caçado. Depois disso, o animal arrastou seu corpo para longe, para não perder mais um prato de comida, disse Victor. Não pode ter sido um animal. O corpo foi encontrado no rio. Um animal não jogaria o corpo no rio, disse o delegado. Talvez não tenha sido jogado. A chuva é constante nessa época do ano. Deixar o corpo próximo ao rio por alguns minutos seria o suficiente para o nível da água subir e carregar o corpo rio abaixo, respondeu Victor. Pai, estamos passando por algo que não é comum aqui na nossa cidade, mas essas marcas são de algum animal bem grande, diz Mariane. E você, Maicon, o que acha disso? Algo atacou seus animais. Levou um tiro e voltou para se vingar. Humano ou animal, o resultado está aqui na nossa frente. Se existe a possibilidade de mais pessoas morrerem, precisamos descobrir quem ou o que fez isso. É isso que eu penso. Naquela noite, a garoa estava fina, praticamente formando uma névoa de água, e o vento frio que deixava o clima da pequena cidade ainda mais sombrio. O corpo de Roberto estava sendo enterrado no único cemitério da cidade, que fica a 2 quilômetros do centro. Grande parte dos habitantes compareceu ao enterro. Às 20h30, a polícia recebeu mais uma ligação de emergência. Novamente, fomos eu e meu pai até o local em que tudo havia ocorrido. Mas para nossa surpresa e espanto, desta vez o ataque havia sido dentro da cidade. Era uma casa que ficava pouco afastada do centro da cidade. Um casal de idosos moravam lá. Eles optaram por ficar em casa naquela noite. Junto com eles estava uma garota de 12 anos. Seu nome era Tainara, neta do casal. Seus pais preferiram deixar a menina com os avós do que levá-la ao velório e ao enterro. Tainara estava bem, não haviam ferimentos aparentes, mas seus avós estavam despedaçados. A cena parecia um filme de terror. Era sangue e parte dos corpos para todo lado. A polícia logo isolou o local e a menina foi levada aos seus pais, depois de prestar seu depoimento. Eu estava deitada no meu quarto quando alguém bateu na porta. Pela voz, era um homem, mas ele não disse seu nome. Quando o vovô abriu a porta, eu só escutei o barulho de algo grande pulando sobre ele e seus gritos. Eu estava morrendo de medo,
mas olhei pela fresta da porta e vi uma criatura. Aquela coisa era grande, cheia de pelos. Sua cabeça lembrava de um grande cachorro. Seus olhos eram vermelhos e estava matando o vovô. Eu me escondi embaixo da cama e liguei para a polícia. Minutos depois, vocês chegaram e aquela coisa sumiu. A menina contou tudo tremendo e com uma expressão de medo em seus olhos. Dava para sentir que cada palavra era verdadeira. A notícia se espalhou rápido e na mesma noite, uma ligação de denúncia foi feita à polícia. Meu pai recebeu uma ligação da dona da pousada. Dona Maria, que também estava no enterro, havia voltado imediatamente para sua pousada quando viu o caminhoneiro se aproximando de seu quarto. Era um detalhe pequeno, mas que poderia fazer toda a diferença. Não haviam muitos locais para sair à noite. Ainda mais, somando os fatos de que boa parte dos habitantes estavam de luto e de que o caminhoneiro não conhecia a cidade. Não tinha parentes, nem amigos ali. As circunstâncias o colocavam voltando à pousada poucos minutos após um assassinato ter ocorrido na cidade. Quando questionado pelo delegado, o caminhoneiro chamado Marcelo respondeu: "Eu estava entediado de ficar aqui sem TV e sem internet. Então eu fui até o meu caminhão, que está ali do outro lado da rua, para pegar um dos meus livros. Sempre carrego alguns comigo. Gosta de Júlio Verne? Seus livros são ótimos." Alessandro revistou o local e o caminhão, mas não encontrou nada que incriminasse Marcelo. Quando o delegado estava saindo, Marcelo falou as seguintes palavras: "Não se preocupa comigo, delegado. Seja qual for o problema dessa cidade, eu só quero me afastar dela o mais rápido possível." No dia seguinte, a chuva havia parado, mas o clima ainda era sombrio. Eu publiquei uma matéria no jornal: "Homem ou Fera? O que está causando morte e pânico na população de Alagados?" Era sexta-feira, e meu pai ainda não havia descoberto nada de relevante. Minha irmã trabalharia até às 18 horas. Eu chamei ela para passarmos o fim de semana no velho casarão. O velho casarão é uma propriedade da família há várias gerações. O casarão fica afastado da cidade, a uns 8 quilômetros, subindo a montanha. Lá, as portas são reforçadas e as janelas do primeiro andar possuem grades. As do segundo são janelas normais, mas é alto demais para qualquer homem ou animal conseguir entrar pelo segundo andar. A casa também possui 2 cômodos escondidos, que só quem é da família conhece. Um deles é a sala de armas do nosso pai. Seria até mais seguro lá do que ficar na cidade. Aquela noite de sexta-feira foi tranquila, mas no sábado as coisas ficaram complicadas. Era tarde da noite quando meu pai me ligou: "Maicon, cuide bem da sua irmã. A dona Maria da pousada foi morta agora há pouco. O Marcelo desapareceu e não sabemos para onde ele foi, mas deve ter ido para alguma área rural. Tudo indica que ele está tentando fugir." Assim que eu ouvi aquelas palavras, eu já peguei um revólver na sala de armas, conferi todas as portas e janelas do andar de baixo e subi para o segundo andar em direção ao quarto da minha irmã. Enquanto eu caminhava em direção ao quarto de Mariane, uma sensação muito ruim tomou conta de mim. Um arrepio percorreu pela minha espinha. Ao me aproximar mais do quarto da Mariane, eu comecei a ouvir rosnados, como se fosse de um cachorro, e um cheiro forte de carniça subiu pelo ar. Eu fui a passos lentos até a porta e tentei escutar qualquer barulho que poderia vir de dentro do quarto.
Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. Mas de repente, uma batida forte na porta fez eu recuar alguns passos para trás, e uma segunda batida fez a porta ser empurrada em minha direção, me derrubando do segundo andar e caindo 3 metros abaixo em cima do sofá da sala e rolando para o chão. Ao olhar para cima, eu tive a pior visão da minha vida. Aquilo era uma besta vinda do próprio inferno. Estava sobre as 2 patas. Tinha quase 2 metros de altura, cabeça parecida com a de um cão e olhos amarelos. Eu me levantei o mais rápido que pude e saí correndo em direção à porta. Para minha sorte, a chave estava na porta. E eu só abri e saí correndo em direção à rua, sem pensar para onde estava indo. E aquela fera corria em minha direção. Assim que eu saí de casa, eu corri uns 30 metros pela rua, com aquela besta me perseguindo. Mas bem na primeira curva da estrada, algo inesperado aconteceu. As luzes altas de um veículo, que eu não consegui distinguir, me cegaram, e eu acabei tropeçando e caindo no meio da estrada. As coisas aconteceram rápido, e eu só ouvi a batida do veículo em alguma outra coisa. Quando abri os olhos, eu estava embaixo de um caminhão. Mas ele não parou de imediato, apenas diminuiu a sua velocidade, o que já foi o suficiente para esperar ele passar e então levantar e me agarrar na parte de trás do caminhão, pensando que ele iria para longe dali. No entanto, ele seguiu até o casarão e parou. Assim que o caminhão parou, eu fui até a janela e o motorista estava tão assustado quanto eu. "Abre a porta desse caminhão! Nós precisamos sair daqui o mais rápido possível!" Eu falava com o motorista, que logo abriu a porta e então ele me disse: Eu atropelei alguma coisa. Ele bateu do lado do caminhão e pulou para a mata", disse Marcelo. "Era um lobisomem. Não sei o que está fazendo aqui, mas precisamos voltar para a cidade." Não dá. Eu preciso sair da cidade imediatamente." "Não seja um caminhoneiro teimoso. Não tem saída pelas montanhas. A única saída é a ponte da cidade. Faça o retorno e vamos voltar antes que aquela fera volte." Enquanto estávamos discutindo, a fera voltou e pulou na frente do caminhão, quebrando o vidro. E então me puxou e jogou metros à frente. Aquela fera se virou para o meu lado e ficou em pé em cima do caminhão. Aquela coisa era alta, olhos amarelos, aparência meio homem, meio cão, deformado. E aquilo pulou na minha direção. Eu corri e entrei no casarão. Só ouvi o som dos disparos do lado de fora e aquela coisa entrando uivando de dor para dentro de casa e se batendo em tudo que via pela frente. Eu corri pela sala e aquela coisa correu atrás de mim, até que o Marcelo entrou na casa com um revólver nas mãos e atirou mais vezes na criatura até gastar todas as balas. E só então a criatura caiu no chão, já sem forças para lutar. "Maldita fera! Finalmente está morta! Agora a polícia vai acreditar em mim", disse Marcelo. "Acreditar em você sobre o quê?" eu perguntei. "Eu vi essa coisa lá na pousada. Ela estava lá mais cedo. Eu escutei uns barulhos estranhos vindo de onde a dona da pousada ficava, e fui até o local de onde os barulhos vinham. Quando cheguei lá, as coisas estavam uma bagunça, e o corpo da mulher estava estraçalhado no chão. Mas essa nem foi a pior parte. A pior parte foi que tinha alguma coisa rosnando como um cão em outro cômodo. E eu vi aqueles olhos vermelhos no fim do corredor se aproximando pela escuridão do local. Eu saí correndo e entrei no caminhão, mas antes de sair correndo de lá, eu tive a infeliz ideia de olhar para trás e ver aquela besta em pé, me olhando.
Tive sorte de fugir com vida, mas a polícia nunca acreditaria. Eu acredito em você, mas ainda tem algo estranho. Acontece que os olhos... O que aconteceu aqui? Alguém chegou na porta e me interrompeu antes que eu terminasse a frase. O meu susto foi grande, mas o de Marcelo foi maior, e ele só não atirou no Vitor porque já tinha gastado todas as suas balas. Vitor observou rapidamente a cena e continuou a falar. Vocês mataram a Mariane. Como puderam fazer isso? Eu estava confuso, mas ao olhar para onde o lobisomem havia morrido, lá estava o corpo sem vida da minha irmã. Ela era um monstro com garras e dentes afiados. Nós não tivemos escolha, disse Marcelo. Então, Vitor, com um sorriso malicioso em seu rosto, começa a falar. Então eu também não vou ter escolha, a não ser matar vocês. Mariane ainda estava aprendendo a caçar, e não estava tão certa sobre matar os seres humanos. Tive de dar um incentivo a mais, para ela perder totalmente o controle e ir atrás de carne. Mas vocês a mataram, e agora eu vou matar vocês. Você é a fera de olhos vermelhos. Você transformou a minha irmã nessa coisa, uma fera com olhos amarelos e uma fera com olhos vermelhos. Por isso os relatos nem sempre batiam na cor dos olhos. Eu sigo essa sina já fazem anos, e quando sua irmã descobriu, ela mesma quis esse poder. E eu a transformei. Trocávamos nossos turnos à noite, para sempre ter um de nós no posto de saúde. Assim, ninguém saberia sobre nosso segredo. Mas agora que ela morreu, e vocês sabem, a morte os aguarda. Vitor falava enquanto seus olhos mudavam para um tom vermelho, e neste momento eu puxei o revólver e atirei. Vitor reagiu rápido e saiu pela porta antes que eu conseguisse o acertar. Então eu corri e tranquei a porta, e só ouvi a voz de Vitor do lado de fora. Faremos um jogo. Vocês tentam se proteger até o sol nascer, e eu tento matar vocês antes disso. Vamos ver quanto tempo essas portas vão durar antes que eu as derrube. Marcelo, venha comigo. Eu sei como sair daqui. Marcelo e eu entramos em um cômodo da casa que apenas eu e minha família conhecíamos. Passamos pela sala de armas que meu pai guardava como um tesouro a ser protegido, e pegamos o que podíamos carregar. Não demorou para ouvirmos um estrondo na porta do casarão. A fera já havia entrado na casa. Depois de pegarmos as armas de que precisávamos, nós saímos por um caminho subterrâneo que sairia metros à frente na floresta. Me segue, que eu sei por onde sair daqui. Vamos seguir pela floresta e torcer para que a criatura não perceba que saímos da casa. Nós saímos por uma passagem escondida em meio às árvores da floresta e seguimos em direção ao rio. Uma fina garoa deixava a noite fria e com um clima ainda mais assustador. Quando estávamos chegando próximo ao rio, um uivo alto ecoou pela floresta. Começamos a correr por nossas vidas. Próximo ao rio, havia um pequeno bote que usávamos para pescar, ou simplesmente passar um tempo no rio em épocas mais calmas e sem grandes chuvas. Mas agora, havia algo muito pior que a chuva para se preocupar. Ao chegar no bote, eu vi que ele estava cheio de água, devido às chuvas constantes. Marcelo me ajudou a virar o bote para derramarmos a água, e o arrastamos para o rio. Olhei para trás e vi ao longe alguma coisa correndo entre as árvores da floresta. A fera chegou até a margem do rio, mas não teve coragem de entrar na água. Marcelo não pensou duas vezes antes de atirar na fera, que urrou de dor e se escondeu entre as árvores. Estávamos a salvo por enquanto. O rio segue montanha abaixo, mas sem grandes cachoeiras no caminho. Porém,
a chuva começava a aumentar e a água começava a encher o bote. Apesar dos nossos esforços para nos mantermos na água, o bote logo afundaria e a correnteza nos mantinha do lado direito do rio, lado do qual a fera estava à espreita. A chuva já havia aumentado em um ponto que era impossível continuar com o bote pelo rio. Depois de abandonarmos o bote, eu liguei para o meu pai, que estava desesperado. Ele já havia chegado no grande casarão e se deparado com o corpo de minha irmã. Pai, escuta bem, desça pela estrada da montanha até na baixada do rio. Eu vou tentar chegar até na estrada o mais rápido possível. Depois eu explico tudo. Depois disso, eu desliguei e corri rumo à estrada. Marcelo me acompanhava enquanto olhava inquieto em todas as direções. Não demorou para a fera surgir entre as árvores. Aquele monstro logo nos alcançou e atacou Marcelo ferozmente. Eu me virei e disparei vários tiros naquela coisa, que recuou por um breve momento. Vamos, consegue continuar? Não, garoto. Essa coisa deu uma mordida das grandes na minha coxa. Só vou atrasar você. Corre, eu já estou morto. Vou segurar esse desgraçado aqui o máximo possível. Eu voltei a correr, e pouco tempo depois, ouvi o som dos disparos, e logo em seguida, os urros da fera e os gritos de Marcelo. Quando eu saí na estrada, a fera já estava me alcançando. Eu fui arrastado e arremessado de um lado ao outro da estrada, sem ter tempo de reação, e quando aquela criatura finalmente parou na estrada, eu pude perceber que aquela fera era ainda mais aterrorizante que a primeira. Aquela coisa ficou em pé, uns 2 metros de altura. Dava para ver algumas marcas de bala em seu corpo, olhos vermelhos, dentes e garras afiadas. Estava cheirando cachorro molhado e com um olhar de ódio. A criatura se posicionou para me atacar novamente, mas foi surpreendida por um carro que a atropelou, a jogando para a beira da estrada. Era a brecha que eu precisava. Me levantei e, de maneira certeira, disparei vários tiros naquela coisa que urrava e se contorcia, mas que já não tinha mais forças para correr. Meu pai saiu do carro ainda em tempo de ver aquela coisa morrendo e voltando a ser um humano. As coisas em Alagados nunca mais foram as mesmas. A história do lobisomem, ou melhor, da fera de Alagados, foi encoberta, e o público nunca soube o que realmente aconteceu naquelas noites chuvosas. Depois de tudo o que aconteceu, tantas mortes, tantas perdas, e de ser mordido por aquela fera, as minhas noites na pacata cidade de Alagados nunca mais foram as mesmas, principalmente quando a lua cheia brilha no céu.